Como deixar o Espírito Santo guiar meus passos e me entregar completamente a Jesus? Quantas vezes você sentiu que estava caminhando, mas sem ter certeza se realmente avançava ou se apenas acumulava cansaço na alma? Há momentos em que a vida parece exigir respostas imediatas, mas o coração permanece vazio, buscando um sinal, uma direção, uma voz que indique o próximo passo. É nesses instantes que a necessidade de ouvir o Espírito Santo se torna não apenas importante, mas urgente, porque existe um limite para aquilo que a força humana consegue carregar. E quando esse limite chega, algo dentro de nós clama por uma intervenção maior, mais profunda, mais verdadeira. Este é o ponto em que muitos percebem que, apesar de todas as tentativas, estratégias e esforços, ainda falta algo essencial: a entrega. A entrega que não nasce do desespero, mas da compreensão de que o caminho só se torna seguro quando é guiado pela presença de Deus. Há uma diferença enorme entre viver movido pela pressa e viver conduzido pela paz. E essa paz só existe quando os passos deixam de ser um ato de sobrevivência e passam a ser um ato de obediência. A verdade é que a alma cansada não busca apenas descanso. Ela busca sentido. Busca entender por que algumas portas se fecham, por que certos caminhos se tornam pesados, por que tantas decisões parecem solitárias. E é justamente nesse ponto de vulnerabilidade que o Espírito Santo começa a agir. Ele não grita, não pressiona, não impõe. Ele sussurra. Ele toca. Ele ilumina áreas internas que tentamos ignorar. Ele revela caminhos que não enxergávamos. Ele fortalece quando tudo anuncia fraqueza. Ele direciona quando o coração se perde dentro de si mesmo. A Bíblia mostra isso com clareza ao revelar que Deus nunca guiou alguém sem antes tocar primeiro o interior dessa pessoa. Abraão só deixou sua terra porque sentiu o chamado divino ecoar dentro dele antes de qualquer movimento exterior. Moisés só voltou ao Egito porque a presença de Deus o encontrou no deserto e reacendeu o propósito onde só havia fuga. Pedro só caminhou sobre as águas porque ouviu a voz de Jesus antes de levantar o pé. Em todos esses relatos, a direção começou antes da ação. A ordem começou antes da jornada. A voz começou antes do passo. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um momento em que não falta esforço, mas falta clareza. Não falta vontade, mas falta direção. Não falta fé, mas falta entrega. O Espírito Santo já está se aproximando do seu interior, chamando sua atenção para algo que vai além das circunstâncias. Ele não quer que você caminhe por impulso. Ele quer que você caminhe por propósito. Ele não quer que você viva tentando controlar tudo. Ele quer que você aprenda a descansar no controle perfeito de Jesus. Há dores que você carregou sozinho por tempo demais. Há decisões que tiraram seu sono. Há medos que você não confessou em voz alta. Há batalhas internas que ninguém percebeu. Mas o Espírito Santo percebeu. Ele viu cada tentativa, cada queda, cada esforço silencioso. Ele viu quando você tentou resolver com suas próprias mãos o que só poderia ser resolvido com o toque de Deus. Ele viu quando você orou pedindo sabedoria, pedindo uma resposta, pedindo um sinal. E Ele está aqui agora para conduzir você ao próximo capítulo da sua caminhada espiritual. Esta mensagem é um convite, não para uma mudança superficial, mas para uma transformação profunda. Um convite para permitir que o Espírito Santo não apenas toque sua vida, mas conduza cada parte da sua história. Um convite para deixar que Jesus não seja apenas seu refúgio nos dias difíceis, mas seu guia constante, mesmo nos dias comuns. Continue comigo até o final, porque nas próximas partes você descobrirá como reconhecer o toque de Deus, como diferenciar a voz do Espírito do ruído das emoções e como dar o passo mais importante de todos, entregar completamente sua jornada a Jesus, deixando que Ele assuma o controle dos seus passos com sabedoria, propósito e direção perfeita. O instante em que Deus chama, reconhecer o toque silencioso que antecede a mudança. Há um momento na vida espiritual em que algo desperta dentro de nós
antes mesmo que qualquer transformação visível aconteça. É como se o coração percebesse uma mudança antes que a mente compreenda. Como se uma luz começasse a acender no interior, enquanto externamente tudo parece igual. Esse instante é precioso, porque marca o início da ação do Espírito Santo, que sempre toca primeiro o íntimo antes de modificar o caminho ao redor. É o toque silencioso de Deus preparando a alma para algo maior, uma convocação espiritual que não se impõe pela força, mas chama pela suavidade. O problema é que muitos esperam que o chamado divino venha em forma de espetáculo, em algo extraordinário, barulhento ou impossível de ignorar. No entanto, a Escritura nos mostra repetidamente que Deus escolhe falar na profundidade do silêncio interior, onde só quem está atento consegue perceber. Quando Elias buscava a voz de Deus, não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo que encontrou resposta, mas em uma voz mansa e delicada que atravessou o seu coração. Esse detalhe mostra que Deus não disputa espaço com o caos. Ele se revela justamente no lugar onde a alma se aquieta o suficiente para escutar. É por isso que muitas vezes o primeiro sinal do toque de Deus é uma inquietação. Não uma inquietação que produz ansiedade, mas uma sensação de que algo precisa mudar, de que existe um novo caminho se aproximando, de que a vida não pode continuar sendo guiada pela mesma força humana que tem te acompanhado até agora. Essa impressão interior é o Espírito Santo chamando, preparando, conduzindo sem que você perceba de imediato. Ele mexe suavemente em pensamentos, abre pequenas brechas de reflexão e desperta perguntas que começam a moldar novas respostas espirituais. Quando Abraão recebeu a ordem de partir de sua terra, antes do movimento físico, houve um movimento interior. A voz de Deus ecoou dentro dele primeiro, e foi esse toque silencioso que o impulsionou para uma jornada que mudaria não apenas sua história, mas a história de uma nação inteira. O mesmo acontece conosco. Deus toca antes de transformar. Ele acende a chama antes de abrir o caminho. Ele sussurra antes de mover as circunstâncias. Em muitos casos, esse toque divino se manifesta como um incômodo diante de escolhas antigas, como uma vontade inesperada de se aproximar mais da presença de Deus ou como um despertar espiritual que não existia antes. Você pode estar passando exatamente por esse momento agora. Pode ser que existam áreas da sua vida que já não fazem sentido como faziam antes. E isso não é confusão, é chamado. Pode ser que você comece a sentir que suas forças já não sustentam as demandas do caminho. E isso não é fraqueza, é direção. O Espírito Santo usa essas sensações para revelar que há algo novo sendo formado, algo sendo gestado dentro da sua alma antes de ser manifestado fora dela. Reconhecer esse toque silencioso exige atenção interior, sensibilidade e coragem para admitir que Deus está chamando você para algo mais profundo. É necessário abrir espaço no coração para perceber que não se trata de uma emoção passageira, mas de um movimento espiritual iniciando dentro de você. E quando esse reconhecimento acontece, a vida começa a se alinhar de uma maneira que não depende mais do controle humano, mas da condução divina. O instante em que Deus chama é sempre o prelúdio de uma mudança poderosa. E quando você aprende a discernir esse toque, percebe que não está sozinho. Percebe que não caminha no escuro. Percebe que existe um propósito surgindo no horizonte, mesmo quando tudo ao redor ainda parece igual. O Espírito Santo já está preparando você para o que virá. O chamado já começou a ecoar. E entender isso é o primeiro passo para deixar que Ele guie seus caminhos. Quando a força humana acaba e a graça começa, o ponto exato da rendição verdadeira. Há um ponto na jornada espiritual em que toda a força humana se revela insuficiente. Não importa a determinação, não importa o planejamento, não importa a resistência emocional. Chega um momento em que a vida coloca diante de nós desafios que ultrapassam nossas capacidades. E é nesse limite que muitas pessoas descobrem a diferença entre tentar sobreviver sozinhas e aprender a ser conduzidas por Deus. A verdade é que a força humana, embora nobre,
tem fronteiras. A graça divina, porém, não tem limites. E é exatamente nesse encontro entre o fim de uma e o começo da outra que nasce a verdadeira rendição. Muita gente teme essa rendição porque acredita que ela significa fracasso, desistência ou fraqueza. Mas o Evangelho mostra o contrário. A rendição é, na verdade, o ato mais poderoso que um ser humano pode realizar diante de Deus, porque ela reconhece que existe um poder maior, mais sábio e mais perfeito que pode conduzir a vida de um jeito que nós jamais conseguiríamos. Quando o apóstolo Paulo ouviu as palavras do Senhor dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele não entendeu aquilo como um chamado para ser derrotado, mas como uma revelação profunda. Há vitórias que só podem ser alcançadas quando paramos de lutar com as armas erradas. O limite da força humana costuma se revelar nos momentos em que tentamos resolver tudo sozinhos. É quando carregamos culpas antigas, quando tentamos consertar o que está fora do nosso alcance, quando insistimos em abrir portas que Deus já fechou, ou quando buscamos respostas em lugares que não podem responder. Esses ciclos desgastam, exaurem, enfraquecem e nos levam a um cansaço que não é apenas físico, mas espiritual. E é nesse desgaste que o Espírito Santo nos encontra e nos chama de volta ao lugar da dependência divina. Olhe para Moisés no deserto. Ele tentou libertar o povo usando sua força, sua impulsividade e sua justiça própria. O resultado foi medo, fuga e sensação de fracasso. Mas quando ele chegou ao limite, quando já não tinha mais poder, nem influência, nem confiança humana, Deus o chamou através da sarça ardente e o reenviou com autoridade divina. A força humana de Moisés havia acabado, mas a graça de Deus estava apenas começando. O que era impossível pela força do homem se tornou inevitável pela mão de Deus. O mesmo acontece conosco. Há batalhas que não se vencem por insistência, mas por entrega. Há feridas que não cicatrizam com esforço, mas com rendição. Há direções que não surgem por tentativas, mas por submissão. Quando tentamos controlar tudo, o coração se enche de peso. Quando permitimos que Deus assuma o lugar que é dele, o coração encontra descanso. Esse descanso não é passividade, mas confiança. Não é desistência, mas aliança. Não é fraqueza, mas maturidade espiritual. É nesse ponto de transição que muitas pessoas finalmente encontram liberdade. Porque quando a força humana acaba, a graça não apenas começa, ela transborda. Ela reorganiza pensamentos, cura áreas internas feridas, restaura esperanças, ilumina caminhos escuros e nos mostra que aquilo que parecia o fim era, na verdade, o início de algo novo. A rendição verdadeira acontece quando finalmente entendemos que não precisamos mais lutar sozinhos, porque o Espírito Santo está pronto para carregar o que não conseguimos mais sustentar. Esse momento é sagrado. É quando o coração se abre de um jeito que nunca se abriu antes. É quando o orgulho perde força e a humildade se torna uma ponte para o milagre. É quando a oração muda de tom e deixa de ser um pedido ansioso para se tornar uma declaração de confiança. É quando paramos de dizer "eu consigo" e começamos a dizer "Senhor, me guia". E é aqui que a jornada real começa. Porque apenas quando reconhecemos que chegamos ao limite é que damos espaço para que Deus revele o dele. Apenas quando paramos de lutar com nossas próprias armas é que o Espírito Santo pode conduzir nossos passos com direção, sabedoria e propósito. A rendição não é o fim da caminhada, é o início da caminhada certa. A voz que guia no caos, como o Espírito Santo fala em meio ao ruído emocional. Há dias em que o coração parece uma tempestade, pensamentos que se atropelam, sentimentos que se contradizem, dúvidas que se levantam como ondas que tentam nos derrubar. É nesses momentos que muitos acreditam que Deus está distante, quando na verdade Ele está mais perto do que nunca. O caos emocional não silencia a voz do Espírito Santo, ele apenas revela o quanto precisamos dela. Enquanto o mundo interior grita, o Espírito Santo sussurra, e é esse sussurro que muda tudo, porque ele não fala para competir com o tumulto, ele fala para acalmar o tumulto. Sua voz não vem para pressionar,
mas para ordenar a quietude. Não vem para confundir, mas para trazer luz. É importante entender que a voz de Deus não é abafada pela agitação da alma. Muitas pessoas acreditam que precisam estar emocionalmente estáveis para ouvir o Espírito Santo, como se Deus só falasse em ambientes perfeitos. Mas as Escrituras mostram que ele continuamente se manifesta justamente no meio das crises humanas. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, com medo, cercado por inimigos, paralisado pelo pânico, foi nesse cenário que Deus falou através de Moisés e abriu caminho onde não havia caminho. A confusão não impediu a direção. O medo não impediu o milagre. A urgência não impediu a voz divina. O mesmo aconteceu com o profeta Jonas, que fugia de Deus com o coração em completo conflito. Mesmo no ventre do peixe, cercado por escuridão, angústia e arrependimento, Deus falou. E porque Jonas ouviu, sua vida não terminou ali. Deus sempre fala. O que muda é a nossa disposição de perceber sua voz em meio ao barulho interior. O caos não é o oposto da revelação. Muitas vezes, é o cenário onde ela se torna mais clara. O Espírito Santo usa o caos para expor as vozes que precisam ser silenciadas. A voz da ansiedade, que cria futuros imaginários. A voz da culpa, que aprisiona a alma ao passado. A voz do medo, que paralisa a fé. A voz da pressa, que rouba a sensibilidade espiritual. Essas vozes criam ruído, mas o Espírito Santo fala acima de todas elas. Ele fala com convicção, firmeza e paz. Não é uma paz emocional, mas uma paz de origem divina, que não depende das circunstâncias. A voz do Espírito nunca contradiz a palavra, nunca conduz à confusão, nunca alimenta o desespero. Ela traz direção, mesmo quando traz correção. Traz clareza, mesmo quando desafia. Traz esperança, mesmo quando confronta. E para reconhecê-la é necessário um ajuste interior. Não buscar uma voz que ecoa pelo lado de fora, mas uma voz que toca o lado de dentro. É a voz que faz você respirar fundo quando tudo diz para entrar em pânico. É a voz que faz você reconsiderar quando a emoção pede impulsividade. É a voz que lembra quem você é quando o caos tenta afastá-lo de Deus. Ouvir o Espírito Santo no caos exige sensibilidade espiritual, e essa sensibilidade se desenvolve com prática. Quanto mais você volta seu coração para Deus em meio às tempestades, mais nítido o sussurro dele se torna. É como aprender a distinguir um acorde específico em meio a muitos sons. Com o tempo, você reconhece a frequência do céu, mesmo quando a alma está gritando. E quando essa voz é reconhecida, algo extraordinário acontece. O caos já não domina você. Ele pode até continuar, mas não dita mais suas decisões. Não define mais seus passos. Não controla mais seu futuro. Porque agora existe uma direção acima de todas as direções, uma sabedoria acima de todos os pensamentos, uma presença acima de todas as emoções. A voz do Espírito Santo atravessa qualquer ruído, e quando você aprende a ouvi-la, encontra paz onde o caos tentava reinar. O perigo de caminhar sozinho. Por que a autonomia espiritual cria caminhos tortuosos? Existe um ponto da caminhada cristã em que muitos acreditam que já sabem o suficiente, já oraram o suficiente, já viveram o bastante para guiar a própria vida. Esse é um terreno perigoso, porque a autonomia espiritual dá a falsa sensação de controle, mas produz uma realidade profundamente instável. Caminhar sozinho não significa apenas ausência de companhia, significa ausência de direção. E quando a direção não vem do Espírito Santo, ela nasce do desejo, do medo, da ansiedade ou da lógica humana, que são fontes limitadas, instáveis e incapazes de enxergar o que Deus vê. A Bíblia revela inúmeras histórias de pessoas que tentaram conduzir suas jornadas sem consultar a Deus, e por isso perderam tempo, energia e propósito. Um dos exemplos mais marcantes é o do rei Saul. Ele tinha posição, autoridade, recursos e força, mas escolheu agir sem aguardar a orientação do Senhor. Em um momento de pressão,
Tomou decisões impulsivas, acreditando que conseguiria resolver as circunstâncias do próprio jeito. O resultado foi desobediência, caos interno e afastamento da presença de Deus. Caminhar sozinho não só cansa, como destrói o alinhamento espiritual que Deus quer estabelecer. A autonomia espiritual parece liberdade, mas na verdade é uma prisão sutil. É como tentar atravessar uma floresta densa sem mapa, acreditando que a intuição é suficiente para encontrar o caminho. No começo, até pode haver confiança, mas basta alguns passos na direção errada para a confusão começar. Assim acontece quando tomamos decisões sem consultar o Espírito Santo. A lógica pode funcionar por um tempo, mas chega sempre um ponto em que ela falha, porque a lógica não prevê o invisível. A sabedoria humana não enxerga ataques espirituais, não compreende propósitos eternos, não discerne o coração das pessoas e não detecta armadilhas ocultas. Apenas Deus vê o todo. Apenas Deus sabe o próximo passo. O perigo de caminhar sozinho também se revela quando começamos a nos sobrecarregar com responsabilidades que não foram colocadas sobre nós por Deus. Muitas vezes, carregamos dores, expectativas, pressões e cobranças que Ele nunca nos pediu para carregar. Quando tentamos resolver tudo com as próprias mãos, a alma se torna pesada, o coração se torna ansioso e a mente se torna confusa. A autonomia cria um acúmulo emocional que só aumenta, porque não existe refrigério onde falta dependência. É o Espírito Santo que alivia, sustenta, direciona e fortalece. Sem ele, tudo pesa. Caminhar sozinho também nos afasta da sensibilidade espiritual. A pessoa autônoma acredita que sabe quando agir, quando parar, quando falar e quando decidir, mas ignora os alertas sutis que o Espírito Santo coloca no caminho. Quantas vezes uma oportunidade parecia perfeita aos olhos humanos, mas dentro do coração havia uma inquietação. Quantas vezes um relacionamento, uma empresa, uma escolha ou um projeto pareciam promissores, mas algo lá no fundo avisava que não era para seguir. É o Espírito Santo protegendo você. Quando ignoramos essas percepções, criamos feridas que poderiam ter sido evitadas. A autonomia espiritual cria caminhos tortuosos porque tira Deus do lugar de guia e o coloca no lugar de conselheiro opcional. Só que Deus não é opcional. A presença dele é essencial. Ele não quer apenas ajudar quando você não sabe o que fazer. Ele quer conduzir antes mesmo que você perceba que precisa de ajuda. É por isso que Jesus disse, no Evangelho de João, que o Espírito Santo é o Consolador, o guia e o que nos conduz a toda a verdade. Ele não foi enviado para ser um recurso eventual, mas para ser direção contínua. E aqui está a verdade mais importante deste capítulo. Caminhar sozinho não é apenas difícil, é desnecessário. Deus não te criou para enfrentar a vida apoiado apenas na própria força. Ele te criou para caminhar ao lado dele, orientado por ele, protegido por ele e fortalecido por ele. Quando você tenta conduzir tudo sozinho, perde o melhor da jornada. A parceria divina, a certeza de estar no caminho certo, a paz que ultrapassa o entendimento. Quando você reconhece o perigo da autonomia e decide depender do Espírito Santo, a estrada deixa de ser um labirinto e se torna um caminho iluminado. A vida deixa de ser peso e se torna propósito, e as decisões deixam de ser apostas e passam a ser passos seguros conduzidos pelo Deus que vê além de tudo que você pode enxergar. O passo invisível da fé. Agir sem respostas completas, confiando no Deus que vê o todo. Há momentos em que Deus nos chama para avançar sem entregar o mapa completo. Ele não mostra todos os detalhes, não explica cada curva, não revela todas as razões. Ele apenas diz, vem. E é nesse instante que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. A fé verdadeira não nasce quando tudo está claro, mas quando existe uma direção divina sem todas as garantias humanas. O passo invisível da fé é aquele que você dá quando a lógica não sustenta, quando o entendimento não alcança e quando a única certeza possível é que o Espírito Santo está guiando seu coração. É natural desejar segurança absoluta antes de avançar.
O ser humano busca estabilidade, clareza e previsibilidade, mas o reino de Deus opera em outra lógica. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é descrita como a certeza do que não se vê. Não é a certeza baseada em evidências exteriores, mas a convicção que brota de dentro, plantada pelo próprio Deus. A fé não pede explicações, ela responde ao chamado. E se você observar as Escrituras, perceberá que Deus nunca entregou todos os detalhes antes de iniciar um grande movimento. Ele revela o suficiente para você começar, porque sabe que, ao caminhar, você será transformado para receber o restante. Abraão é um dos maiores exemplos desse princípio. Quando Deus disse para ele deixar sua terra e seguir para um lugar que seria revelado apenas depois, Abraão obedeceu. Ele não perguntou o trajeto, não exigiu segurança, não pediu confirmação externa. Ele deu o passo invisível, acreditando que Deus não o chamaria para um caminho sem propósito. Esse movimento inicial abriu portas para a promessa que transformou sua descendência e toda a história bíblica. A fé de Abraão não surgiu da clareza do destino, mas da confiança no Deus que conduzia o caminho. Pedro viveu algo semelhante quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. O mar estava agitado, o vento era forte e a situação parecia impossível. Mas a voz de Jesus era suficiente para impulsioná-lo a dar o passo. Pedro não esperou o mar se acalmar. Ele decidiu caminhar no meio daquilo que parecia incerto. E enquanto fixou os olhos em Jesus, o impossível se tornou real. Esse relato revela que a fé não depende das circunstâncias, mas da direção divina. O passo invisível só se torna visível depois que você obedece. Na sua vida, esse passo invisível pode assumir muitas formas. Pode ser iniciar um projeto, mesmo sem saber como tudo vai se desenvolver. Pode ser terminar um ciclo que já não pertence ao seu propósito. Pode ser perdoar alguém, mesmo sem ver mudança imediata. Pode ser tomar uma decisão espiritual, emocional ou profissional, guiada pela paz que o Espírito Santo coloca em seu coração, mesmo que outros não entendam. A fé sempre exige movimento, e onde há movimento pela fé, há espaço para Deus operar. O Espírito Santo nunca nos pede para dar um passo que ele não esteja disposto a sustentar. A dúvida surge quando olhamos para as circunstâncias. A fé surge quando olhamos para Deus. A dúvida analisa, calcula, compara, questiona. A fé escuta, obedece, confia e avança. A dúvida tenta encontrar garantias humanas. A fé encontra repouso na voz divina. Quando você aprende a diferenciar essas vozes, entende que o passo invisível não é arriscado. Arriscado é ignorar a direção de Deus. Seguro é seguir a voz dele, mesmo quando a mente tenta resistir. O passo invisível da fé também molda o caráter espiritual. Ele destrói o orgulho, porque você entende que não está no controle. Ele fortalece a confiança, porque você vê Deus honrando cada movimento obediente. Ele purifica a intenção, porque você aprende a caminhar não pelo que deseja, mas pelo que Deus quer. Ele traz maturidade, porque você percebe que a dependência do Espírito Santo não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. E aqui está uma verdade que transforma a jornada. Deus não exige que você veja o caminho inteiro. Ele exige que você confie no guia. Ele não revela cada detalhe, porque sabe que o coração humano pode tentar controlar aquilo que deveria simplesmente obedecer. Ele mantém algumas respostas ocultas para proteger você de decisões baseadas em ansiedade ou lógica humana. Ele revela o suficiente para fortalecer sua fé e oculta o suficiente para preservar o propósito. Chega um momento em que você precisa decidir avançar, não porque enxerga o que vem depois, mas porque reconhece a voz de quem está te chamando. Esse é o verdadeiro passo da fé. Um passo que abre portas invisíveis, que ativa milagres, que move montanhas e que realinha destinos. É o tipo de passo que transforma não apenas o caminho, mas quem você se torna enquanto caminha. O espírito que reorganiza a vida, quando Deus mexe em áreas que você tentou ignorar. Há momentos em que buscamos a direção do Espírito Santo, imaginando que ele nos conduzirá
apenas para o novo, para o que está adiante, para aquilo que desejamos alcançar. No entanto, antes de abrir qualquer caminho externo, Deus costuma abrir caminhos internos. Ele entra em áreas que você tentou evitar, revisita territórios emocionais que você bloqueou, ilumina lugares da alma onde você preferia manter tudo fechado. Essa ação não é punição, é amor, é cuidado, é preparação. Porque Deus não conduz alguém para uma nova estação sem antes reorganizar aquilo que, dentro do coração, ainda impediria o avanço. A reorganização espiritual não é sempre confortável. Muitas vezes, ela começa com confrontos silenciosos. O Espírito Santo coloca diante de você conversas que não queria ter, verdades que evitou por anos, lembranças que ainda produzem dor, padrões de comportamento que você justificou por tempo demais. Ele mostra atitudes que precisam mudar, sentimentos que precisam ser curados, pensamentos que precisam ser renovados. A reorganização divina não acontece para expor fraquezas, mas para libertá-lo de pesos que você nem percebia estar carregando. A Bíblia revela esse processo na vida de Davi. Antes de torná-lo rei, Deus tratou o coração dele profundamente. Através de diversas situações, Davi teve seu orgulho confrontado, seu caráter moldado, sua fé fortalecida e sua identidade alinhada com o propósito. Ele enfrentou rejeição, perseguição, injustiça e solidão. Mas tudo isso fazia parte da reorganização interior que Deus precisava realizar antes de entregá-lo à posição que havia preparado. O propósito de Davi era grande demais para ser sustentado por um coração despreparado. Da mesma forma, o que Deus está gerando em você não pode ser sustentado por áreas internas que ainda precisam de cura e transformação. É por isso que o Espírito Santo mexe em lugares que você tentou ignorar. Ele toca em traumas, mágoas, culpas e medos que deveriam ter sido entregues a Jesus há muito tempo. Ele chama você para abandonar hábitos que desgastam sua alma, para cortar vínculos que drenam sua paz, para desfazer acordos emocionais que te mantêm preso a ciclos antigos. Essa reorganização é como Deus preparando o terreno antes de plantar algo novo. Ele não vai construir sobre estruturas que podem ruir. Ele fortalece primeiro. Ele limpa primeiro. Ele cura primeiro. Muitas pessoas confundem esse movimento interno com um retrocesso. Acham que estão piorando porque emoções antigas voltam à tona, porque sensações adormecidas reaparecem, ou porque Deus começa a solicitar mudanças mais profundas. Mas não é regressão, é restauração. Deus não faz você voltar ao passado para te aprisionar nele, mas para te libertar de vez. Ele revela o que precisa ser curado para que nada do que está por vir seja sabotado por feridas não tratadas. O Espírito Santo reorganiza para alinhar. E quando ele alinha, sua percepção espiritual muda completamente. O que antes causava medo começa a produzir maturidade. O que antes parecia impossível se torna apenas um processo. O que antes exigia força humana começa a fluir pela graça. A reorganização divina gera clareza, gera discernimento, gera sabedoria e gera força interior. É como se Deus limpasse os olhos da alma para que você enxergasse o que ele estava tentando ensinar há muito tempo. Essa reorganização também revela áreas de resistência que você talvez não tenha percebido. Muitas vezes pedimos para Deus guiar nossos passos, mas seguramos partes da vida que não queremos entregar. O Espírito Santo vai exatamente nesses pontos. Ele toca naquilo que você protege, não para tirar de você o que é valioso, mas para libertá-lo do que é destrutivo. Ele reorganiza prioridades, muda desejos, purifica intenções. Ele realinha você com o propósito. O extraordinário é que, quando esse processo começa a gerar frutos, você percebe que a reorganização interior não foi perda, mas ganho. Não foi dor, mas cura. Não foi confusão, mas direção. Deus estava preparando você para o que pediu em oração. Ele estava estreitando o caminho para que você pudesse caminhar sem pesos desnecessários.
Estava fortalecendo suas bases para que o novo não desmoronasse. Estava moldando seu coração para que seus passos fossem guiados não por emoção, mas pelo Espírito. E quando a reorganização termina, a vida muda. A alma se torna mais leve, a mente fica mais clara, o coração fica mais sensível à voz de Deus. Você percebe que coisas que antes te derrubavam já não têm o mesmo poder. Situações que antes te desestabilizavam agora apenas te fazem refletir. Decisões que antes geravam dúvida se tornam simples pela fé, porque onde o Espírito Santo reorganiza, ele também estabelece. Onde ele cura, ele fortalece. Onde ele confronta, ele transforma. A prática da entrega diária. Transformar a rendição em estilo de vida e não em ato isolado. A entrega verdadeira não acontece em um único momento de emoção, em uma oração isolada ou em um instante de crise. A entrega que transforma, que fortalece e que alinha a vida com o propósito de Deus é construída diariamente, em escolhas constantes, em atitudes contínuas e em uma disposição interior de permanecer sensível ao Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam que entregar algo a Deus é um ato único, como se bastasse dizer: Senhor, eu confio, uma vez, para que toda a jornada se mantivesse alinhada automaticamente. Mas a vida espiritual é dinâmica e a alma humana tende a retomar o controle sempre que se sente pressionada, insegura ou ansiosa. Por isso, a entrega precisa ser renovada continuamente. A prática da entrega diária se revela nos pequenos momentos. É quando você decide não agir por impulso diante de uma situação difícil, mesmo quando tudo dentro de você pede pressa. É quando você escolhe silenciar pensamentos que tentam roubar sua paz para ouvir a voz do Espírito Santo. É quando você opta por orar antes de responder, refletir antes de decidir e confiar antes de temer. A entrega diária é um movimento interno que substitui a ansiedade pela dependência e a autossuficiência pela confiança. Jesus ensinou esse princípio de forma clara quando disse, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que para segui-lo é necessário negar a si mesmo diariamente. Isso significa que a dependência de Deus é um processo contínuo, não uma decisão episódica. A cada amanhecer, a alma humana tem a tendência de voltar a construir defesas, controlar circunstâncias e lutar pelas próprias forças. O Espírito Santo, porém, convida você a entregar novamente, a reconhecer que o dia só será leve se ele guiar cada parte dele. A entrega diária também é prática. Ela se manifesta na forma como você administra seus relacionamentos, suas emoções, sua mente e suas decisões. É escolher a fé quando o medo tenta se impor. É decidir perdoar quando a mágoa tenta dominar. É optar por descansar quando a ansiedade exige urgência. É permitir que o Espírito Santo governe as reações e não apenas as intenções. Porque por mais bonito que seja declarar que confiamos em Deus, é nas atitudes do cotidiano que essa confiança é realmente provada. E aqui existe uma verdade profunda. Quanto mais você entrega diariamente, mais sensível se torna a voz do Espírito Santo. A prática constante de colocar tudo diante de Deus afina a percepção espiritual. Você começa a entender rapidamente quando está tentando controlar algo que deveria entregar. Começa a perceber quando uma decisão está sendo guiada por emoção e não por sabedoria. Começa a sentir com mais clareza a paz divina que confirma quando você está no caminho certo. A entrega diária se torna um estilo de vida porque molda a forma como você enxerga tudo ao redor. Essa rendição constante também muda sua postura diante dos desafios. Problemas que antes te paralisavam começam a perder poder, porque agora você sabe que não precisa carregá-los sozinho. Situações que antes te desesperavam se tornam apenas etapas, porque você aprendeu a descansar na direção de Deus. A entrega diária fortalece sua fé, expande sua maturidade espiritual e cria um relacionamento íntimo com o Espírito Santo que não depende de circunstâncias favoráveis. Ao longo desse processo, cresce dentro de você uma confiança profunda.
Não uma confiança baseada na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus. Quando essa confiança se estabelece, seus passos ficam mais leves, sua mente mais estável e seu coração mais seguro. A entrega diária deixa de ser uma obrigação espiritual e se torna um privilégio, a oportunidade de caminhar cada dia ao lado de Jesus, sabendo que Ele já está à frente de tudo. E agora, antes de continuarmos, quero convidar você a fazer algo importante. Se essa mensagem está falando ao seu coração, se você sente que Deus está te chamando para uma entrega mais profunda, escreva nos comentários: "Eu entrego minha caminhada ao Espírito Santo." Escrever isso não é apenas uma frase, é um ato profético, um posicionamento espiritual, uma declaração pública de dependência e fé. A coragem que vem do alto, como o Espírito Santo fortalece decisões que antes pareciam impossíveis. Há decisões na vida que exigem um tipo de coragem que o ser humano não encontra dentro de si. São escolhas que ultrapassam a força emocional, que desafiam a lógica, que pedem mais do que raciocínio e mais do que disposição. São decisões que tocam áreas profundas da alma. Romper ciclos desgastantes, abandonar hábitos que nos aprisionam, encerrar relacionamentos que ferem, retomar caminhos que havíamos abandonado, pedir perdão onde há orgulho, perdoar onde há dor, avançar quando tudo ao redor tenta nos convencer a parar. Nesses momentos, a coragem humana não sustenta, mas a coragem que vem do Espírito Santo transforma o impossível em obediência. Essa coragem não é fruto de temperamento forte, não é produzida por motivação passageira. Não nasce de discursos encorajadores ou de impulsos emocionais. Ela é espiritual. Ela vem do alto. Ela nasce quando o Espírito Santo fortalece o interior de um jeito que ninguém consegue explicar, mas todo mundo consegue sentir. É como se ele segurasse sua mão por dentro, levantasse sua cabeça quando ela insiste em cair e soprasse vida onde você achava que não havia mais forças. É coragem que atravessa a alma, que reorganiza pensamentos e que coloca paz onde antes só havia medo. A Bíblia revela isso com clareza na vida de Josué. Depois da morte de Moisés, o peso da liderança, a responsabilidade diante do povo e o desafio de conduzi-los à terra prometida pareciam enormes demais para um homem só. Mas Deus disse repetidamente a Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9, "Seja forte e corajoso." Essa coragem não vinha de sua experiência, mas da presença de Deus ao seu lado. A promessa de que o Senhor estaria com ele onde quer que fosse era a fonte da força para enfrentar gigantes, derrubar muralhas e avançar em direção àquilo que parecia inalcançável. A coragem só se tornou prática porque o Espírito de Deus o sustentava. Essa mesma coragem também foi vista na vida de Estevão, no livro de Atos. Diante de oposição, julgamento e violência, Estevão não respondeu com medo. Ele respondeu cheio do Espírito Santo. O texto deixa claro que sua coragem não veio de si mesmo, mas da plenitude da presença de Deus em sua vida. Ele enxergou o céu aberto quando todos esperavam que ele se calasse. Essa visão não apenas o fortaleceu, mas o elevou acima do medo humano. Quando o Espírito Santo ocupa o coração, o medo não consegue dominá-lo. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Existem decisões que você adiou por medo. Existem passos que você não deu porque não se sentia pronto. Existem conversas que evitou porque não sabia como reagir. Existem mudanças que você sabia que precisava fazer, mas protelou porque não sentia coragem suficiente. E é justamente nessas áreas que o Espírito Santo quer agir. Ele não apenas aponta o caminho, ele capacita você a caminhar nele. A coragem do Espírito Santo começa quando você reconhece sua própria limitação. O orgulho paralisa, mas a humildade abre espaço para a intervenção divina. O Espírito Santo age quando você admite que sozinho não consegue. Ele fortalece seu espírito quando você se rende. Ele enche você de discernimento quando sua mente está confusa. Ele dá ousadia quando seu coração está inseguro. E essa coragem não é uma explosão emocional, mas uma segurança profunda. Ela não grita,
ela afirma, ela não inflama, ela estabiliza. A coragem espiritual também te ajuda a fazer o que é certo e não apenas o que é confortável. Ela te conduz a tomar decisões alinhadas com o céu, mesmo que elas custem sacrifícios. Ela te dá força para romper com o passado, mesmo que isso gere desconforto temporário. Ela te empurra para o futuro de Deus, mesmo quando você ainda não enxerga com clareza todos os detalhes do que está por vir. A coragem do Espírito Santo não te faz imprudente, te faz obediente, não te faz rebelde, te faz firme, não te torna impulsivo, te torna guiado. E há algo profundamente poderoso nisso. Quando você toma uma decisão guiada pelo Espírito Santo, ele sustenta os resultados dessa decisão. Você não apenas decide com coragem, você vive os frutos dessa coragem porque o próprio Deus te acompanha em cada etapa. Ele abre portas que estavam fechadas. Ele remove obstáculos que pareciam intransponíveis. Ele te dá graça onde você achava que iria faltar. Ele te protege onde você tinha medo de entrar. Ele te honra quando você escolhe obedecer. Essa coragem também fortalece sua identidade. Quando você percebe que enfrentou momentos que antes te paralisavam, não por causa da sua habilidade, mas por causa da presença de Deus, sua fé se expande. O medo perde território. A dúvida perde domínio. A insegurança perde voz. Você descobre que não precisa ser forte sozinho, porque o Espírito Santo derrama força sobre você diariamente. Você descobre que não precisa ter todas as respostas, porque Deus revela cada passo no tempo certo. Você descobre que não precisa carregar tudo, porque Ele te sustenta. E a parte mais linda dessa jornada é entender que a coragem que vem do alto não te transforma em alguém perfeito, mas em alguém dependente, alguém que reconhece que cada passo dado por fé é sustentado pelo Espírito Santo. Alguém que aprende a dizer constantemente: se o Senhor está comigo, eu posso avançar. Caminhar com Jesus. A transformação profunda de quem deixa Deus liderar cada passo. Caminhar com Jesus não é apenas seguir princípios, frequentar ambientes de fé ou repetir palavras espirituais. Caminhar com Jesus é permitir que Ele assuma a liderança da sua história, passo após passo, decisão após decisão, dia após dia. É uma jornada viva, prática, relacional, onde o coração aprende a se alinhar à vontade de Deus e a enxergar a vida por uma perspectiva completamente diferente. Quando Jesus guia, até o que parecia comum se torna significativo. Até o que parecia impossível se torna possível. Até o que parecia peso se torna propósito. A transformação nasce da presença dele, não do esforço humano. A Bíblia mostra que aqueles que caminharam com Jesus tiveram suas vidas viradas do avesso, não pelo caos, mas pela revelação. Pedro era impulsivo, instável e guiado pelas próprias emoções. Mas quando decidiu seguir Jesus, seus passos começaram a ser moldados pela fé e não pelo temperamento. Aquilo que antes o dominava passou a ser transformado pela presença do Espírito Santo. E esse processo não aconteceu em um único dia, mas em uma caminhada contínua. Jesus não pediu perfeição imediata. Ele pediu entrega diária. Maria Madalena carregava marcas emocionais e espirituais profundas. Sua história era rejeitada por muitos, ignorada por outros, julgada por quase todos. Mas quando encontrou Jesus, sua vida ganhou direção, dignidade e propósito. Ela se tornou testemunha da ressurreição e referência de entrega e devoção. Nada disso nasceu de força própria, mas do poder transformador de caminhar com Cristo. Quando Jesus guia, identidades são restauradas, histórias são reescritas e destinos são realinhados. Zaqueu, por sua vez, vivia guiado pela ganância e pela necessidade de controle. Sua vida era construída em cima de escolhas egoístas e sua reputação era marcada por corrupção. Mas bastou um encontro com Jesus para que ele percebesse que a vida verdadeira não estava nas riquezas acumuladas, mas na direção divina. Zaqueu abriu mão do que o prendia, devolveu o que havia tomado e deu passos concretos de mudança. E cada passo foi guiado pelo Espírito Santo. A transformação não veio por pressão,
mas por revelação. Essa mesma transformação está disponível para você. Caminhar com Jesus significa permitir que Ele entre em áreas que você nunca deixou ninguém entrar. Significa abrir mão do orgulho, da autossuficiência e das máscaras. Significa admitir que há caminhos que você percorreu por conta própria, mas que agora precisam ser conduzidos por Deus. Significa escolher a direção divina, mesmo quando ela não parece ser a mais rápida, a mais lógica ou a mais confortável. Caminhar com Jesus muda a forma como você enxerga o tempo. Você começa a entender que atrasos podem ser proteção, que portas fechadas podem ser livramento, que processos demorados são formação, que batalhas internas são cura em andamento. Ele mostra que a vida não é uma corrida de performance, mas uma jornada de amadurecimento. Ele te ensina a valorizar cada estação, cada silêncio, cada resposta, cada movimento do Espírito Santo. Essa caminhada também muda suas prioridades. O que antes ocupava o centro do seu coração começa a perder força. O que antes parecia urgente passa a ser colocado nas mãos de Deus. O que antes te consumia começa a perder espaço porque Jesus reorganiza o interior antes de reorganizar o exterior. Você passa a escolher paz ao invés de pressa, sabedoria ao invés de impulsividade, fé ao invés de ansiedade, obediência ao invés de controle. Caminhar com Jesus te transforma porque Ele não apenas aponta o caminho, Ele caminha com você. Ele unge seus passos, Ele fortalece sua fé. Ele sustenta seu coração quando a vida tenta te desestabilizar. Ele te corrige com amor, te levanta com graça e te conduz com paciência. A mudança não é superficial, é profunda. Ela alcança a mente, as emoções, as escolhas e o futuro. Quando você deixa Deus liderar cada passo, a vida deixa de ser guiada por circunstâncias e passa a ser guiada por propósito. Você deixa de ser movido pelo medo e passa a ser movido pela convicção. Você deixa de depender da força humana e passa a depender da graça. E é nessa dependência que nasce a verdadeira liberdade. O dia em que seus passos deixam de ser seus e passam a ser de Deus. Chega um momento na vida espiritual em que algo profundo acontece dentro de você. Não é anunciado por emoções intensas, nem marcado por sinais espetaculares. É silencioso, mas definitivo. É o instante em que você percebe que não quer mais caminhar sozinho. O instante em que entende que seus esforços já não conseguem sustentar o peso do caminho. O instante em que seu coração reconhece que a vida se torna verdadeiramente leve, apenas quando você entrega os passos ao Deus que vê o todo. É nesse momento que a transformação mais profunda acontece. Porque quando você permite que Jesus lidere sua jornada, tudo dentro de você começa a encontrar o lugar certo. Entregar os passos a Deus não significa desistir da vida. Significa começar a vivê-la da maneira certa. Significa abandonar a ilusão do controle e abraçar a segurança da direção divina. Significa confiar no Espírito Santo, não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você conhece aquele que está conduzindo. A vida muda quando você não se move mais por medo, ansiedade, pressa ou dúvida, mas por propósito, sabedoria, discernimento e paz. E essa paz não nasce da ausência de lutas, mas da certeza de que Deus está caminhando com você em cada detalhe. Quando você decide que seus passos pertencem ao Senhor, a alma encontra descanso. O coração encontra estabilidade. A mente encontra clareza. Não porque tudo ao redor melhora imediatamente, mas porque algo dentro de você finalmente se alinha com o céu. A presença de Deus começa a ocupar espaços que antes eram dominados pela preocupação. O Espírito Santo assume a dianteira das decisões, transformando cada escolha em oportunidade de crescimento espiritual. E Jesus passa a caminhar ao seu lado como guia, amigo e Senhor, moldando sua história com propósito eterno. Essa entrega não te anula, ela te revela. Quando Deus começa a conduzir seus passos, Ele revela dons que você não sabia que tinha, abre portas que você jamais conseguiria abrir sozinho
Restaura áreas que você acreditava perdidas e direciona você para caminhos que nunca teria imaginado. A liderança divina não limita, expande, não aprisiona, liberta, não diminui, fortalece. Sua vida passa a carregar um brilho diferente, uma força diferente, uma estabilidade diferente, porque agora você não depende mais apenas da própria força, mas da graça que sustenta, conduz e transforma. E é aqui que sua jornada ganha um novo sentido. Porque quando você entende que seus passos são guiados por Deus, percebe que nenhuma estação é desperdiçada, nenhuma dor é em vão, nenhum silêncio é ausência, nenhum atraso é descuido. Tudo se torna parte de um propósito divino. Caminhar com Jesus é viver com a convicção de que mesmo quando você não enxerga, Ele enxerga. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando você não entende, Ele já está preparando. É confiança que molda atitudes. É rendição que molda decisões. É fé que molda destinos. E agora, enquanto esta mensagem se encerra, quero te convidar a transformar essa reflexão em movimento espiritual. Se essas palavras tocaram sua alma, se você sente que Deus está chamando para um novo nível de entrega, permita que isso se torne parte viva da sua caminhada. Abra espaço para que o Espírito Santo conduza os próximos passos. Permita que Jesus seja seu guia diário. Deixe Deus liderar aquilo que você costumava carregar sozinho. E antes de irmos, quero te pedir algo que não rompe a atmosfera espiritual deste momento, mas a aprofunda. Se este vídeo falou ao seu coração, se essa mensagem trouxe luz, força e direção, eu te convido a continuar caminhando conosco. Curta este vídeo para que a palavra alcance ainda mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E inscreva-se no canal para permanecer firme nessa jornada de fé, direção e transformação. Que cada passo seu, a partir de hoje, seja conduzido pela graça daquele que nunca falha. Que Jesus lidere sua caminhada. Que o Espírito Santo seja sua bússola. Que Deus seja seu caminho.